Olá, quero aqui dizer que estou muito feliz com essa vitória, né? Quero agradecer imensamente a cada pessoa que dedicou um tempo em dar um clique lá de inscrição no canal do YouTube. Não só alcancei os 1.000 inscritos, mas ultrapassei e muito, né? O número de inscritos que eu tinha como base, né? E eu tive muitos aprendizados. Então, em primeiro lugar, o meu muito obrigado para você que dedicou esse tempo. E em segundo lugar, eu gostaria de compartilhar com você sobre essa experiência para abençoar a sua vida a respeito daquilo que foi essa vitória, né? Porque não é uma coisa tão simples assim. E eu vou dizer por quê. Em primeiro lugar, houve um tempo que eu achei que não era possível. Realmente eu tinha algumas percepções no início e depois elas se tornaram um pouco volúveis, né? Inflexíveis, flexíveis demais, na verdade. Enfim, quero compartilhar com você principalmente o seguinte. Há um tempo atrás, um padrinho meu de casamento me falou uma frase e eu não entendi. E essa frase ela é muito importante que a pessoa entenda essa frase. Que frase foi essa? Bom, eu tenho um padrinho de casamento que me ajudou muito, me deu muitos conselhos, né, principalmente na área financeira, não só isso, né, mas também nessa área. E há um tempo atrás ele mudou para os Estados Unidos, né, e ele foi homenageado, montou um negócio e tal. E eu fiz um comentário lá na postagem dele, onde ele estava sendo homenageado, né? Ele ganhou um título lá e tal, enfim. E aí eu coloquei parabéns, padrinho e tal, realmente fiquei muito feliz, né? Por ser brasileiro, por ser meu padrinho, por ser de Palmas, da mesma igreja e tal. E eu fiquei muito feliz por ele, de fato. Aí, quando eu o parabenizei, ele escreveu uma frase assim: Mário, melhor que o que está acontecendo, né? Melhor que esse prêmio, esse reconhecimento, é ter pessoas que torçam por mim. Me perdoe, meu padrinho, porque eu vou mandar esse vídeo para ele, né, com certeza. Mas na hora, eu na minha inocência, na imaturidade, eu não levei aquilo como algo natural. Eu levei assim, claro, o cara é milionário, vendedor, né? Todo milionário é vendedor, então, como vendedor, ele deu uma resposta assim rebuscada, né? E na verdade não era. Hoje eu entendo e eu levei anos para entender. Que dia que eu entendi essa frase? Ontem à noite. Ontem à noite. Depois dessa trajetória, dessa jornada, né, para chegar a 1.000 inscritos, aí eu vim entender a frase desse meu padrinho de casamento. Pois bem, a frase que ele falou foi essa, né? Faz muitos anos, eu não lembro exatamente a frase, mas foi algo assim. Melhor do que o reconhecimento que eu estou tendo, né, o prêmio, a honraria que ele estava tendo é ter pessoas que torçam por ele. Pois bem, quando eu comecei o canal no YouTube, logo eu tinha 10 inscritos. 10 mil, né? 10 inscritos, né? E aí mandava para um ou para outro ali e tal, e acho que eu cheguei a uns 30 inscritos, entendeu? Coisa, uma multidão de pessoas. E ali, com mais ou menos 30 inscritos, foi quando eu comecei a pensar em crescer o canal, em crescer, eu não sei nem se existe essa terminologia, né? Coloca aí se eu estiver errado, crescer o canal, aumentar o canal, crescer o número de seguidores, né? Aumentar o número de seguidores, acho que é por aí. E aí eu estabeleci uma meta, porque eu aprendi que toda jornada começa, o planejamento dela começa do fim. Então comece pelo fim, né? Então eu pensei, eu vou chegar a 100 inscritos. E aí tracei essa meta, vou chegar a 100 inscritos e comecei a gravar alguns vídeos, muito timidamente os vídeos, não só dessa época, mas tem vídeo muito ruim no meu canal. Eu sei, eu não deveria estar falando isso para você, mas é verdade. E eu os deixo todos que eu gravei, que ficaram públicos, estão aí até hoje. Por quê?
Porque isso pode incentivar muita gente. A pessoa fala assim, nossa, se esse cara que é tão ruim conseguiu gravar esse vídeo, imagina, então eu também consigo. Então está aí por algum motivo. E aí eu gravei vídeos, né? Meu primeiro vídeo, eu lembro até hoje, eu estava na casa do meu sogro, talvez de férias, não lembro, e só pode, né? Porque eu não moro lá, então. E eu lembro que assim, eu já encarei públicos de mais de 1.000 pessoas, então pensei, gravar vídeo é moleza, né? Não é, não é. E foi o primeiro aprendizado que eu tive. Então, gravar vídeo não é moleza, é algo realmente que depende. Uma coisa é você falar com alguém ali te escutando ao vivo, ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, fazendo pergunta, te olhando, você olhando também, aquela atmosfera toda. Então é um jeito. Agora, gravar vídeo é muito desafiador. Pois bem, gravei o primeiro vídeo, foi horrível, certo? Eu não lembro se eu coloquei ele no ar, mas se coloquei, está aí até hoje. Enfim, a jornada se concretizou. Cheguei aos 100 inscritos, pensei, vou chegar a 300. Foi no tempo que, acho que mais ou menos no tempo que eu conheci a Febracis e tal, comecei a fazer curso de Master Coach, método CIS e tudo mais, e cheguei aos 300 inscritos. E eu lembro que um treinador da Febracis, a gente estava conversando e eu me sentia mal, né? Puxa, só 300 inscritos. E ele falou assim: para mim você já é uma autoridade no YouTube, porque você tem 300 inscritos. Eu acho que não tinha nem 300, tinha 200 e alguma coisa lá. Não lembro muito bem. E eu me senti bem com aquele comentário, né? Falei, puxa, que legal, é um incentivo. E você vai entender por que eu estou relatando algo desse tipo, né? Mas assim, para mim foi muito bom receber aquele tipo de comentário, né? Nossa, você já é uma autoridade, você tem 300 inscritos, então coloquei uma meta de chegar a 600 inscritos, como cada vez que aumenta, né, o número de pessoas entre uma meta e outra, também aumenta o grau de dificuldade. De 300 a 600 foram os meus maiores ensinamentos de iniciante, certo? Porque tem um limiar ali, né? Tem um momento que você deixa de ser amador, né, e passa a ser especialista e depois profissional. Então, meu momento iniciante ele se rompeu ali, né? Porque foi naquele tempo, de 300 para 600 inscritos, que eu descobri que é mais fácil você ter um cliente que vira amigo do que um amigo que vira cliente. Então, eu tive muita ajuda de muitos amigos, mas na época eu não tinha tanta maturidade e eu acabei focando muito nas pessoas que eram amigos e se incomodavam de eu pedir para a pessoa se inscrever. Eu lembro que eu fiquei muito magoado, não vou mentir para você. Aquilo me chocava, né? Puxa, como que a pessoa fica chateada, né? Reclamava do número de mensagens que eu mandava. Às vezes eu mandava demais, é verdade. Às vezes eu colocava a pessoa em duas listas, né? Erro de principiante, por isso que eu estou dizendo, eu era amador, totalmente amador. Então não ligava, não me atentava muito em números, né? Eu tentava, mas não sabia ainda manusear os números, né? Saber ler os números. Então, assim, aquilo, eu até parei a lista de transmissão por um tempo, né? E tinha lá, sei lá, trocentas mil pessoas na minha rede de contatos, mas eu não mandava mensagem por conta de algumas pessoas. Me bloquearam, mandaram mensagens desaforadas. Poxa, você está me incomodando, e você fica só mandando vídeo, e não sei o que e tal. Foi um tempo de muito aprendizado, muito choque, muito embate. Realmente foi um limiar, foi um divisor, porque ali foi quando eu tinha que decidir, ou eu continuo, que só tem essas duas decisões, né? Ou eu continuo, ou eu paro aqui. E eu lembro que eu pensei muitas vezes em parar. Pois bem, apesar de estar parecendo uma novela, mas é porque foi bem tenso. Cheguei aos 600 e de 600 foi um grau de dificuldade muito maior. Para chegar em 700 foi uma jornada, para chegar em 800 foi outra jornada, para chegar em 900 inscritos foi... Porque daí, assim, toda a sua lista de parente, de amigo, de conhecido, de novos contatos. Eu lembro que eu fazia contato na rua,
conversava com a pessoa e ali eu criava um texto, né? E talvez até você que está vendo esse vídeo é uma dessas pessoas, né? Que eu abordava e eu tenho um dom natural, né? De despertar na pessoa a necessidade dela falar da vida dela. Então é muito comum a pessoa chegar e me contar coisas que ela talvez nunca contou para ninguém. E eu entendo isso como uma ferramenta divina, né, que Deus me abençoou. As pessoas se sentem confortáveis em me contar coisas que são muito pessoais. E eu, respondendo a isso também, eu tenho muito cuidado. Tem, a, a, as coisas que me contam como segredo, eu não conto nem para minha esposa. Então, para ninguém. Porque eu acho que tem coisa que é realmente algo que foi compartilhado ali, né? Então, e aí quando a pessoa me abordava, eu falava, olha, me passa, eu vou te passar um link, né, e para você assistir um vídeo e me dar um feedback e tal, e pedir inscrição e tudo mais. E a maioria das pessoas passavam sem problema. Eu até estranhava, né, mas acontecia isso. A pessoa simplesmente passava o número e alguma outra pessoa perguntava, né, mas por que o meu número? Você não pode só me dar o canal, né, o endereço lá e tal. E eu procurar, e aí eu criei até uma narrativa, né? Falar, não, é porque eu quero um feedback depois, né? Então a maioria passava sem problema, tem gente que só pedia o canal e tal, enfim. E nesse tempo que começaram a aparecer os ajudadores. E, e esses ajudadores, eles fazem diferença na vida das pessoas. Então, eram pessoas que, assim, quando eu estava ali naquela jornada, eu comecei a pedir para as pessoas multiplicarem a mensagem que eu estava colocando, porque eu tenho um motivo para ter o canal, que é ajudar pessoas no desenvolvimento pessoal. Principalmente para quem tem essa cabeça mais de lógica, porque tem gente que é natural para ajudar os outros. Eu não, eu tive que aprender a ouvir, eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a me comunicar, eu tive que aprender a ter empatia, eu tive que aprender a separar emocional e racional. Então, tudo isso eu tive que ir para o estudo. Livro, Bíblia, oração, meditação, devocional, prática constante, exercício físico, que hoje eu estou conseguindo fazer graças a essa necessidade que eu sinto de me desenvolver como pessoa para ajudar os outros. E eu tive a cara de pau, né? Passei ali um óleo de peroba na cara, né? Tem gente que nem sabe mais o que é isso, né? E falava para a pessoa, olha, tal, envie isso daqui, né? E alguns enviavam, outros não, aí outros ficaram chateados e tal. E teve gente que, assim, se empenhou, pegou como missão, né? Como uma tarefa ali, de enviar para os contatos, colocar nos grupos e tal. Então, dentre esses, né, eu destaco minha prima, né, a gente nem tem assim tanto contato, mas assim, ela se empenhou mesmo e mandou para a lista de contatos. Ela não pedia para se inscrever, não, ela inquiria a pessoa, né, era uma inquisição, era realmente ela falava, olha, se inscreve no canal aí e tal, é meu primo, não sei o que, e ela comprou a briga, né. Tanto é que às vezes eu vi a mensagem dela, eu já estava recebendo de outra pessoa que era contato dela, e a pessoa nem sabia que era meu canal. Ela estava divulgando, falou: não, fulana disse que é para eu me inscrever e mandar e não sei o que e tal. Ela nem sabia direito do que se tratava, né? Mas para você ver, então existem muitos ajudadores. Tem lá a avó, né, que mandou para todo mundo, tem inscrito no meu canal de Portugal, que eu não sei quem é, e é porque o povo foi mandando, né, para esse, para aquele e tal. Então tem muitos ajudadores. E eu, particularmente, foquei muito nessa questão dos. Eu falo lá entre os 300 e 600, eu foquei muito nessa questão dos que me rejeitaram. Mas, ao mesmo tempo, nesse tempo que eu decidi continuar, né, eu comecei a focar nas pessoas que me ajudaram, porque realmente foram muitas. E foi um tratamento de Deus na minha vida, né, de perdão, de cura, de libertação, por quê? Porque Deus ministrava no meu coração. Era do mesmo jeito que tem gente que se incomoda, que te bloqueia, que
que não gosta de receber mensagem. Tem gente que gosta, tem gente que acha legal, tem gente que comenta, tem gente que, se eu pedir, a pessoa faz tudo. Curte, compartilha, comenta, manda para amigo, pede inscrição e tal. Por quê? Porque o propósito desse canal é de fato abençoar a vida das pessoas, é multiplicar agentes do bem. Porque não tem como a gente mudar o mundo sem mudar as pessoas. E não tem como mudar as pessoas sem incluir a atividade prática de fazer o bem. Então, essa é a minha crença, né? E tem gente que entendeu isso e começou a me ajudar a divulgar. Até hoje, eu nunca ganhei um centavo com esse canal. Já comprei material, já montei estúdio, já aluguei sala, já fiz de tudo, né, para que ele funcionasse, né, tudo do meu bolso e tal. E nunca tive um retorno assim direto, né? Teve um contrato, para não dizer que nunca me gerou nada. Teve um contrato que eu fechei que era de uma pessoa que assistia o meu canal e ela acabou convencendo a empresa dela a me contratar para poder ministrar um treinamento lá. Então, realmente tem esse caso aí de sucesso, né? Um case, success case, entendeu? Então tem esse caso aí. Mas no restante, assim, tudo saiu do meu bolso. Eu já gastei muito mais e vou gastar muito mais, vou investir muito mais, porque eu acredito no que eu estou fazendo e vou fazer isso pro resto da minha vida, que é multiplicar agentes do bem. Muito bem. Pois bem, cheguei a 900, 910, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Tinha, às vezes passava 3 dias para aumentar um inscrito, né? E ontem cheguei a 989 seguidores inscritos no canal do YouTube. E aí já estava, na verdade já estava com 989 há alguns dias, eu acho que desde o Natal. Parou, né? Mesmo eu mandando mensagem e tal, saturei a audiência, né? Tem gente que eu mandei assim, ô, manda aí para seus amigos. A pessoa, não, eu já mandei, então, da outra vez que você pediu, eu já mandei. Então, como que diz assim, tá bom, né? Já ajudei. Mas, e aí ontem à noite, a minha esposa, ela falou assim, meu bem, faltam quantos? Porque lá no canal não aparece o número exato, né? Aparece para mim aqui no painel o número exato de inscritos. Para o público aparece mais ou menos, né? Eu falei, faltam 11. Ela, não, tô mandando aqui para umas amigas e tal, meus contatos e tudo mais. E aí dali a pouco, olha, só faltam 9, só falta 8, só falta 7. Eu empolguei. E eu acho que quando faltava 5, eu resolvi mandar também. E aí mandei, faltavam 5 inscritos, 5. Guarde esse número. Eu levei, antes disso, 28 dias para arrumar 28 inscritos, entende? Mandando para todo mundo, contato e tal, porque tem gente que vê a mensagem 3, 4 vezes para ele ler uma e responder, né? Tem gente que não entende. Falei assim, olha, reenvia isso para os seus contatos. A pessoa mandava assim para mim, eu já sou inscrito. Eu, nossa, mas faz falta, né? A pessoa entender a mensagem e ajudar. Não sei se é porque não quer ajudar, né? Ou quer, enfim. Mas eu não vou focar nisso porque 5 inscritos me geraram mais de 30. Faltavam 5 para 1.000. E aí eu mandei para os meus amigos, né, para a lista de contatos, envia essa mensagem para 5 pessoas, porque faltam 5. E as pessoas gostam de ajudar quando você está quase lá. E muitas pessoas de ontem para hoje me ajudaram. E é por causa disso que eu estou gravando o vídeo. Gente que eu nem sei que ajudou, entendeu? Porque muita gente faz calado, né? Vai lá, manda e tal, e eu nem fico sabendo. E aí deu 1.000, 1.002, 1.003. Eu lembro que eu saí do serviço, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa já estava em 1.012, se eu não me engano. Hoje tem 1.030, mais ou menos. Então, assim, o que eu levei um mês para fazer sozinho, com a rede de contatos, quando as pessoas resolveram ajudar, eu gastei poucas horas e tenho lá o mesmo tanto mais um pouco, né? Aí ontem à noite, quando eu fui deitar, orei, agradeci a Deus, né? Porque isso para mim realmente é muito importante. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, saiba que isso é muito importante para mim. Esse projeto
no YouTube é muito importante para mim. Tanto que eu não invisto tanto nas outras redes sociais, nas outras plataformas, né? Até porque o YouTube não é rede social, mas eu não invisto tanto nas outras plataformas, tanto quanto eu invisto no YouTube. Porque aqui eu acho muito melhor. Você pode postar vídeo longo, fazer várias programações de postagem e tal, facilita muito o trabalho. Então, aí estava refletindo, o que me veio em mente? A frase do meu padrinho. Melhor do que conseguir é ter pessoas que vibrem junto com você. Entende? E eu realmente me emocionei sozinho lá em casa, já de noite, né? A gente tinha reunido os meninos, né? Junto com a minha esposa lá, a gente orou, agradecemos e tudo mais. Assistimos um filme e tal, e aliás, filme não, vídeos, né? E aí, quando eu fui de fato dormir, né, eu parei para pensar, falei, rapaz, olha só, com as pessoas me ajudando, eu cheguei a mais do que eu sozinho. Em poucas horas eu fiz mais do que eu fiz em um mês, né? E aí eu lembrei da frase do meu padrinho assim, é bom ter pessoas que vibrem com você. Aí eu fui entender que a grande questão é o seguinte, não é o que você conquista, é com quem você conquista, entende? Porque assim, eu poderia chegar a 1.000 inscritos por ser um bom produtor de vídeo, coisa que eu não sou, eu reconheço. Uma pessoa que tivesse muito conteúdo, eu tenho muito conteúdo, não sei como expressar totalmente, né? Tem vídeo meu que fica confuso, tem gente que me manda mensagem. Eu tenho amigos muito sinceros, diga-se de passagem, né? Talvez alguns deles seja você que está aí assistindo, que me manda realmente, olha, eu não entendi nada, o vídeo tá uma porcaria. Eu lembro que eu tenho um contato, é uma mulher, eu nunca vi pessoalmente, né? Mas a gente se conheceu pela internet e ela um dia estava até bêbada, né? E eu mandei o vídeo lá na lista de transmissão e ela mandou assim: olha, eu não estou ouvindo nada. Eu pensei, é porque ela tá bêbada e não está ouvindo. Na verdade, eu tinha gravado o vídeo, postado e o som não saiu. Acontece, acontece. Então, assim, a pessoa foi muito sincera, né? Sem cera mesmo, né? Enfim, ela falou e eu na hora fiquei pensando que o problema fosse ela, né? Na verdade era eu. E muitas vezes as pessoas me dão esse tipo de feedback, né? Olha, o vídeo tá ruim, a música tá alta, ou tá baixa, ou o volume, ou o cenário, tem uma sombra no teu olho, igual agora, né? Eu tô numa sala que só tem uma lâmpada. Então não tá tão bom assim como no estúdio que eu montei lá em casa, né? Enfim. Mas a grande lição que eu quero compartilhar com você é essa questão de transmitir, né, de falar sobre aquilo que a gente sonha. Por quê? Porque eu tenho um sonho, e não sou Martin Luther King, né, mas eu tenho um sonho. E esse sonho é de ver pessoas sendo transformadas por ações práticas do bem, entendeu? Mas não é só a pessoa que recebe a ação prática, é a pessoa que faz. Porque quando uma pessoa decide fazer o bem, ela vai ter a vida transformada. Isso eu garanto. Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa que se doa em favor de outra vai ter a vida transformada, vai ter insights na vida dela, e inclusive vai ter prosperidade, porque Deus ele vela sobre isso, né? Ele vigia sobre isso para abençoar quem gosta de abençoar. Quantas e quantas histórias eu conheço, eu espero conseguir contá-las, né? Eu tô achando, eu pedi para Deus 120 anos e eu tô achando que não vai dar tempo, entendeu? De fazer tudo que tem na minha cabeça, para você ver o tanto de projeto que eu tenho, né? Então, assim, eu vejo dessa forma, eu acredito dessa forma. Eu não estou aqui falando de algo que é para ganhar dinheiro ou para fazer ou para construir uma casa ou para eu tenho vontade de tudo isso, mas o meu objetivo, o meu foco principal é multiplicar agentes do bem. Por que agentes, não só pessoas do bem? Pessoas do bem tem em todo lugar.
Agentes do bem são pessoas que se especializam em fazer o bem. Por que isso? Porque eu fico indignado quando as pessoas dizem assim, fazer o bem, o que a gente faz para fazer o bem? Vamos distribuir cesta básica. Gente, cesta básica é ótima. Resolve um problema de forma paliativa, resolve um problema temporário. Tem que ter. Eu mesmo distribuo cesta básica, mas isso não é especialidade, entende? Fazer o bem vai muito além disso. E eu acho que tem gente que se enrola nesse entenda, né? Procure entender, não olhe para essa minha fala como algo crítico, mas assim, entenda que eu quero que você vá além. Eu quero que você primeiro faça o bem para você, depois faça o bem para aqueles que estão perto, né? A sua família, os seus parentes, seus vizinhos, sua igreja, sua escola, sua faculdade, seus colegas de trabalho, e depois isso se multiplique. Por quê? Eu acredito que existem 3 fases na vida, e depois de subir a montanha como legendário, né? Já algumas vezes, eu percebo que existem 3 montanhas na vida da gente, que são a primeira são os nossos pais, né, os substitutos, né, que nos levam a essa montanha, que ali até a adolescência, né, você é criado, você não escolhe, você é levado. Você depende dos recursos e da inteligência, das decisões, da sabedoria de outras pessoas. Essa é a primeira montanha que você sobe na vida. A segunda montanha é a que todo mundo sobe. Estando vivo é porque você subiu a montanha. É a vida adulta, é a gestão do tempo, de recursos, das amizades, das coisas, o dinheiro, os bens materiais e tudo mais, onde você chega, o trabalho, o concurso, a faculdade que você fez. Tudo isso é uma montanha que o homem adulto, a pessoa adulta, né, ela tem que subir. Quando eu falo homem, homem e mulher, né? Então, é a segunda montanha. E muita gente para aí. Talvez 99% das pessoas param na segunda montanha e estão felizes e não tem nada de errado, mas existe uma terceira montanha, que é uma terceira fase da vida, e você vai entender bem o que eu quero dizer. A terceira montanha que uma pessoa sobe é uma montanha de multiplicação. O que é a montanha da multiplicação? É eu saber que um dia eu vou partir. Se Jesus não voltar, eu vou embora, eu vou morrer com 60, 70, 80. Eu pedi para Deus 120, com saúde, né? Quem sabe ele volte, eu vivo aí até os 1000, né? Vamos ver. Então, mas eu preciso entender que a última montanha somente gente muito sábia consegue subir. Como é que é essa sabedoria? É quando você multiplica aquilo que você sabe. Como, por exemplo, um professor. O professor ele não só sabe ler, como ele ensina outros a ler. Ele não só sabe matemática, como ele ensina outras pessoas a fazer contas de matemática. Isso é uma multiplicação. Então, muita gente, através do seu trabalho, se multiplica, certo? Muita gente na igreja, né? Um pastor multiplica outros pastores, um líder de célula multiplica outros líderes de célula, o líder local multiplica outros líderes, né? Ensina coaches, mestres, consultores e tudo mais, treinadores de equipe, né? Então ele ensina algo e as pessoas têm uma facilidade maior de executar uma tarefa porque foram ensinados de uma forma metodológica, né? Nem sei se tem essa palavra, coloca aí se não tiver, qual é a palavra correta, mas ele cria ali uma metodologia e passa um ensinamento, né? A própria forma de contar a história, né? A jornada do herói, as formas de ensinar. E você percebe que os ensinamentos eles se perpetuam pela multiplicação. Por exemplo, tem muito mais escritos do apóstolo Paulo na Bíblia do que do apóstolo Pedro. Por quê? Pedro ele estava na montanha dele, ele subiu, pregou e tudo mais, e teve ali algumas multiplicações. Paulo não, ele ensinou, ele multiplicou, ele levou Timóteo até a montanha, levou ali outros discípulos, né? Fundou igreja e tudo mais, e essas pessoas fundaram outras igrejas e outras igrejas e outras igrejas, então foi uma multiplicação exponencial. E aí ele teve que escrever para ensinar o povo a respeito daquilo. Olha que interessante, né? Então ele multiplicou. Eu fico imaginando, né? O que seria se Paulo estivesse vivo hoje, né? Com certeza.
acredito eu, pela ideia, né, geral, ele teria um canal do YouTube ensinando muita coisa, né? Então, agora você passa a entender um bocado do que eu penso, né? Então, a, a, a terceira montanha é multiplicar, né? E ensinar as pessoas a multiplicar também. Então, eu falei que você ia entender pelo seguinte: você vai ver que tem umas pessoas que chegam a uma certa idade, geralmente ali entre os 49 e os 70, elas se tornam muito falastronas. Você já percebeu? Uns 50, 60 aí, eles gostam de dar palestra, né? Tem gente que já fala naturalmente a vida inteira. Eu sou um desses, né? Mas tem gente que, assim, ele é calado a vida inteira, mas quando chega numa certa idade ele começa a ser muito falador. Vai contar uma história e a história é longa, né? E tudo. Por quê? Porque a pessoa ela sente a necessidade de se multiplicar. Tipo assim, todo o conhecimento que essa pessoa tem está morrendo junto com ela, né? E ela sente essa necessidade de falar, de explicar, de contar história, de como foi e tal. Ela quer eternizar, ela quer deixar um legado, ela quer. E eu acredito que isso vem de Deus, entendeu? Só que, claro, a pessoa tem que aprender como contar, né? Que é o que eu estou tentando aprender também. Mas, enfim. Então, eu comecei esse vídeo para agradecer, né? Para compartilhar esse ensinamento sobre multiplicar, sobre compartilhar os sonhos que a gente tem, sobre falar para as pessoas e o quanto é importante aprender a contar com os outros, porque o trabalho fica mais leve, os sonhos, né, a realização dos sonhos fica mais leve. Eu acredito que Deus ele tem prazer nisso. Por quê? Porque Deus sempre chamou pessoas específicas, mas ele sempre levantou pessoas ao redor daquela pessoa para o ajudar, né? Então, se você olha lá, Abraão, ele tinha lá na sua casa 318 homens, né? Ele tinha a bênção, mas quem ganhou a guerra foram os homens da sua casa, né? Se você olhar Isaac, ele já começou pelo servo do pai dele que foi buscar a esposa, né? Tinha a Rebeca ali, tinha os filhos. Jacó teve 12 filhos e uma filha. José, né? Ele teve o sonho, já contou para todo mundo. E aí ele é vendido pelos irmãos, né? Então você vai ver ali Potifar foi bênção na vida dele, Faraó foi bênção na vida dele, o carcereiro foi bênção na vida dele. O próprio Davi da Bíblia, né? Que era muito jovem, muito valente e tal, mas ele teve ali primeiro Saul que levou ele para o reino, né? Depois perseguiu, teve os filisteus que o ajudaram ali em Ziclag, né? Depois os, os valentes de Davi, né? Então você vai perceber que sempre pessoas abençoadas, pessoas que têm plano, pessoas que têm sonhos, elas vão precisar contar com a ajuda dos outros. O próprio Senhor Jesus, né? Ele poderia ter vindo sozinho, vivido sozinho, ensinado sozinho, morrido sozinho e ter ido embora sozinho. Mas ele resolveu compartilhar questões muito fortes. Boa parte do sucesso se perpetuou dessa forma. Deus abençoe. Muito obrigado a você, principalmente você que assistiu esse vídeo até o final, você que enviou aí, que Deus abençoe de fato, de verdade. Meu muito obrigado e até uma próxima. Até o próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo.